Estamos ao vivo. Yes! Estamos ao vivo! Glória a Deus! Bem-vindos à nossa FF Live. Envia aí esse link para sua família, para os seus amigos. Sejam bem-vindos. Chama todo mundo, chama as crianças, jovens, os adolescentes para participar dessa live. Glória a Deus. A nossa equipe vai me mandando feedback aqui. Tá tudo ok, né? Tudo certo? Aleluia. Deixa eu pegar o link aqui pra gente enviar. Envia esse link aqui nos grupos, por favor. Que tem algumas pessoas especiais que eu quero enviar esse link da nossa live para que todos participem desse culto especial, para que todos participem desse culto online, culto virtual. É um formato um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que Jesus vai falar com cada um de nós. Tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso, que vai ser um tempo de um divisor de águas nas nossas vidas. Porque esse tempo está marcando a história da humanidade. Eu fico imaginando daqui uns 10 anos, até menos, esses episódios que estão acontecendo por agora vão entrar nos livros de história dos nossos filhos. Uau, nós estamos fazendo parte de algo histórico. Estamos fazendo parte de algo lindo da parte de Jesus. Vocês parem de me mandar mensagem aqui, irmãos, que eu tenho que fazer live. Ai, Jesus amado. Glória a Deus. Mas vamos começar esse nosso tempo lembrando, meus queridos, que isso aqui é um culto ao Senhor. É um culto a Jesus. Aí na sua casa, esse tempo, Deus está fazendo esse tempo um tempo chave na sua vida, na sua família, para que você construa um altar de adoração dentro da sua casa, com os seus filhos. Eu me lembro tanto que os nossos pastores batiam nessa tecla. Vamos fazer culto doméstico, vamos fazer culto doméstico, vamos fazer culto com os filhos, vamos fazer culto com o marido, com a esposa em casa. E quem sabe muitos de nós, por causa da correria do dia a dia, quem sabe fazia tanto tempo que você não se reunia com a sua família para ler a palavra junto, para meditar nas escrituras junto. Você como chefe de família, como sacerdote do seu lar, quem sabe fazia tanto tempo que você não pregava para sua esposa, que você não pregava para os seus filhos. Neste tempo, nós não temos mais desculpa. Jesus quebrou todas as nossas desculpas. Na verdade, Ele já fez isso lá na cruz. Ele quebrou todos os nossos argumentos, Ele quebrou todas as nossas desculpas. Nós não temos desculpa para dar para Ele, porque Ele já deu tudo para nós, Ele deu a vida dEle para nós. Então, meus queridos, quero dizer para você, pega a Bíblia, pega a agenda, pega a caneta, quem sabe pega o seu cafezinho aí, porque o bom do culto online é que dá para pegar uma lanchinha, dá para pegar um chimarrão, dá para pegar uma pipoquinha, não é verdade? Todo mundo no sofazinho de casa, tão gostoso. Mas não importa o lugar, como Jesus disse para aquela mulher, está chegando o tempo e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Aqui ou aí onde você está, nós vamos adorá-lo como Ele merece. E Ele merece todo o nosso amor, Ele merece toda a nossa devoção, Ele merece toda a nossa paixão, Ele merece tudo de nós. Feche seus olhos, vamos orar nessa hora. Senhor, vai preparando o nosso coração, cada um de nós que estamos em nossas casas,
cada um de nós, em nome de Jesus, nas áreas que precisamos, e que nós sejamos tomados pelo Teu Espírito Santo, Pai, que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, de forma tal que nunca mais venhamos a ficar vazios, em nome de Jesus, mas que venha transbordar aquilo que Tens derramado em nós. E eu peço que esse culto em nossa casa, aonde nós estamos, seja para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor seja exaltado e entronizado do início ao fim. Que você seja o principal do início ao fim de todo essa nossa live, onde nós estamos, Pai, aqui eu e a G, e muitos irmãos estão em sua casa assistindo e participando pela televisão, pelo celular, pelo notebook, tablet. Eu peço que o Senhor vá ministrando a cada um de nós, vai ministrando a cada coração, vai soprando. Pai, nós estamos vivendo dias onde nós temos muito tempo sobrando, aonde muitos de nós estamos, Pai, com muito tempo sobrando, não digo, Senhor meu Deus, em todos os lugares, mas em grande escala nós estamos. Alguns já voltamos, Pai, à rotina, alguns já estão trabalhando, uns nem pararam, mas eu peço que o Senhor já vá cuidando de todos, vai cuidando de todos de nós, a cada um, Pai, e soprando sobre nós, nos dê uma sensibilidade maior, nos dê um coração quebrantado, para que possamos sentir, em nome de Jesus, Pai. É isso que nós clamamos, é isso que pedimos, para que seja o centro do início ao fim. E você aí no seu lugar, na sua casa, vai preparando o ambiente, vai se concentrando no Senhor. Não deixe que distrações venham a roubar o seu foco. Nós sabemos que estamos em um lugar de conforto, a nossa casa é um lugar de conforto, e isso nos remete, ao comodismo e a distrações, mas eu quero encorajar você, não deixe com que as distrações sejam maiores, do que Jesus. Nós podemos nos lembrar daquela passagem que o apóstolo Pedro, ele, quando era discípulo, estava sendo discipulado por Jesus, eles estavam em meio ao mar, ele e os discípulos, e Jesus ele estava no momento de oração, ele estava em terra firme, mas ele decidiu encontrar com eles e Jesus foi caminhando, sobre as águas. E é tão lindo em ver que Jesus deixou com que Pedro, caminhasse sobre as águas, tivesse essa experiência. Porém, Pedro olhou para as distrações, para a tempestade, para as ondas, e eu acredito que isso é mais ou menos o que nós podemos olhar nessa perspectiva. Nós estamos em nossas casas, nós estamos em um lugar de conforto e nós estamos em um lugar de muita distração. Então esse é o lugar onde é a sua maior zona de guerra, vamos dizer assim, neste momento em que está tendo um culto, que a gente está prestando culto ao Senhor. Então permaneça focado, permaneça centrado. Você, no momento da adoração, no momento do louvor, feche seus olhos realmente, não se preocupe em olhar para o celular, não precisa olhar para o equipamento que você está usando para ver essa live, mas se concentre por inteiro no Senhor. Feche realmente os seus olhos, olhe realmente para o Senhor, olhe realmente para Jesus.
fecharmos os olhos, nos concentrarmos em Jesus, que é a essência da adoração, é a rocha que nos sustenta, é a pedra preciosa em que nós estamos alicerçados nesses dias. É em Jesus, e é este a qual nós, corpo de Cristo, a noiva de Cristo, permanece concentrado. Então permaneça no momento de adoração, em nome de Jesus, concentrado em Cristo, o principal, o alto, o centro, em nome de Jesus.
Filho e Espírito. Pai, Filho e Espírito. Dirige do Pai através do Filho, pelo Espírito. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Diga isso bem alto. Diante do Pai através do
nasceu das lágrimas dos nossos líderes, no pranto dos nossos líderes, no pranto das famílias que nos acompanham já há bastante tempo. E o Senhor estava me dizendo, desde o início eu estava treinando vocês para um tempo como esse. Tudo que vocês viveram até agora foi só um treinamento. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava na presença de Deus. Eu falava para mim, Senhor, foi treinamento até agora, então quer dizer que vem mais. Mas, meus queridos, o Senhor nesse tempo está treinando a nossa geração, está treinando as nossas mãos para a batalha, Ele está nos treinando para a guerra, Ele está nos treinando para o tempo em que o leão da tribo de Judá, Ele vai vir, Ele está vindo e Ele já está começando a rugir. E quando o leão rugir, quem não temerá? Quando o leão rugir, quem não profetizará? Você é profeta, você é boca de Deus, você que está me assistindo, você que está participando desse culto, você é boca de Deus, você é profeta, o leão está rugindo. O que você está esperando para liberar isso que está dentro de você? Liberar essa mensagem profética que está dentro de você. Muitas canções nos nossos quartos escuros, elas não vão ficar famosas, essas canções, mas elas vão ser uma chave que vai abrir o céu de bronze no Brasil. Muitos nomes, muitos adoradores que são peça fundamental para o avivamento no Brasil, talvez esses nomes nunca vão ficar conhecidos nas redes sociais. Davis, os pequenos, os desprezíveis, os improváveis, esses que carregam uma mensagem profética, talvez eles nunca vão ficar conhecidos na terra, mas no céu, na eternidade, o nome deles já é grande, porque são esses adoradores escondidos no quarto, parecidos com Gregório Menante, né? Parecidos com outros adoradores que passaram pelo Brasil, que tocaram no Brasil, que levantaram uma chama para despertar a igreja brasileira. Talvez esses nomes nunca ficarão conhecidos, nunca venderão milhões e milhões de discos, de CD, de música. Mas esses Davis, o Senhor está levantando, despertando nas casas de oração, tocando nos turnos das 4 da tarde que ninguém aparece, tocando, orando nas madrugadas dentro dos seus quartos e ninguém está te vendo, ninguém está vendo você cumprindo o seu propósito de oração de madrugada, ninguém está te vendo, mas deixa eu te dizer, o que você está fazendo está mudando o curso da história do Brasil, está mudando, está sendo uma chave para as nações brasileiras, para os estados brasileiros e para as nações da terra. Deixa eu dizer, o Senhor, por mais que, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não veja, o Senhor está trabalhando. É isso que nós cantamos lá na igreja. É isso que Ele está fazendo. Ele está trabalhando, Ele está fazendo. Aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que o Senhor está fazendo no Brasil. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pelo período que nós estamos em Tua presença e pelo período que nós estamos vivendo, porque eu acredito que nós somos uma geração privilegiada de estar visualizando, né, e vivendo tudo que você está derramando, Pai. Por mais que seja um período de
dor, sofrimento. Eu acredito, Senhor, que você está trabalhando na nossa vida, e você não só na nossa vida, mas você está trabalhando no corpo de Cristo nessa terra de forma universal. Então, Pai, eu peço que nós sejamos gratos ao Senhor pelo grande privilégio de estarmos vivenciando o que estamos vivenciando. Obrigado pelo grande privilégio de estarmos vivendo, Pai, o que estamos vivendo. Mesmo sendo difícil, mesmo enfrentando conflitos na mente e conflitos internos muitas vezes, Mas, Senhor, eu peço que você gere gratidão em nosso coração por vermos que o Senhor está trabalhando em nosso meio, e o Senhor está trabalhando na terra e na igreja e nas famílias, de forma global, Pai. E querendo ou não, isso é totalmente sobrenatural. Então, Pai, eu peço que prepare o nosso coração agora, que nós como igreja venhamos a estar atentos para receber a Tua palavra, não só recebê-la, porque Jesus nos ensinou, Pai, o Teu Filho nos ensinou, está gravado nas Escrituras sobre o solo, que recebeu a semente, que era a palavra, mas não criou raízes. Livra-nos de sermos estes solos, mas que sejamos aqueles solos que o nosso coração, ou melhor, tenha um solo fértil para receber a Tua palavra, não só recebê-la, mas que ela crie raízes e ela seja como raízes firmes e junto aos ribeiros, como diz a Tua palavra. E cremos que, assim como você disse para aquela mulher no Evangelho de João, aquele que beber das águas vivas jamais terá sede. Então, Pai, nós queremos beber e estar enraizados nessa água viva que é o Senhor que nos fornece, e ao Senhor que nos dá o privilégio de receber. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós queremos compartilhar algumas coisas do que Deus tem feito, do que Deus tem confirmado, do que Deus tem falado. Então, pega aí sua agenda, Bíblia, caneta, porque nós temos algumas dicas também para dar para vocês, porque amanhã nós, como Igreja Brasileira, vamos participar, vamos fazer parte de um dia histórico. Dia Nacional de Jejum e Oração pelo Brasil, decretado por um presidente. Não importa em quem você votou, não importa se você gosta ou não da gestão do atual presidente do Brasil, o que importa é que esse dia vai ficar marcado na história. Eu não sei, minha mãe tem 40 anos, eu acho que de convertida, minha avó também. Não sei se elas já viram isso alguma vez na história. O presidente decretar o Dia Nacional de Jejum e Oração. Provavelmente isso, eu acho que é a primeira vez que acontece. Não sei se eu estou certa. O pessoal aí que está me assistindo me confirma. Dezenas de anos. Mas é histórico. É histórico, e é lindo e é maravilhoso um presidente convocar a nação para jejum e oração, meus queridos. Se você for olhar para a história dos avivamentos, certamente você encontrará isso, uma nação toda jejuando e orando. Isso é uma marca de um avivamento. E eu tenho certeza que nós estamos vivendo no Brasil o início de um despertar muito grande. Amém. E o Senhor estava me lembrando
né, eu acabei de falar a respeito da Igreja Amarela, dos nossos fundamentos, as nossas raízes começaram naquele lugar, né? Nós estamos falando do primeiro prédio da nossa casa de oração em Jaguaruna. Igreja Amarela eternamente será conhecida como Igreja Amarela. É verdade. Meus filhos, eu vou contar as histórias da Igreja Amarela. Tem música da igreja. Tem música da Igreja Amarela, eternizou. Rebeca, né, que fez a música. Não vamos cantar aqui, tá? Então, meus irmãos, Deus estava me lembrando de Ageu 2:9, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E esse foi um verso que marcou o início do nosso ministério. Vocês que participaram conosco desse início, vocês vão lembrar com certeza. Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E hoje eu estava revendo alguns estudos do meu caderno de 2014, quando eu estava no F-Rock na casa de oração. E eu encontrei um estudo que Deus falou muito ao meu coração. Então pega teu caderno aí, pega tua caneta, anota tudo que a gente for falar para você, que eu tenho certeza que vai te trazer muita clareza a respeito dos dias que nós estamos vivendo. Nós também queremos estar dando para vocês depois dicas de como será o nosso dia amanhã, dia 5 de abril, amanhã, né? Domingo, Dia Nacional do Jejum e da Oração pela nação brasileira. Você que é igreja, você tem que se comprometer a fazer parte desse dia. Você tem que se comprometer a participar deste dia. Então, Deus estava me levando a olhar para Ageu, para Malaquias, para Zorobabel, para Neemias novamente, todos esses profetas menores, né, que tanto falam ao nosso coração, e principalmente quando nós estávamos na Igreja Amarela, naquela fase de construção do templo, do nosso templo lá em Jaguaruna, da nossa igreja de pedra, que a gente gosta de dar uns apelidos para a nossa igreja, Igreja Amarela, Igreja de Pedra. Então, nessa fase, Deus foi soprando muitas coisas ao nosso coração, porque foi uma fase muito sofrida, não é mesmo? Então nós tínhamos essa esperança. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Só que, meus irmãos, existe uma revelação muito maior do que, mudamos de prédio, a glória aqui vai ser maior. Essa não é a revelação, existe algo mais profundo por trás disso. Nós sabemos que 2020, ano de visão completa, ano de sem defeito na visão. Deus está limpando a visão da noiva de Cristo, sabe? Deus está ampliando também a nossa visão como igreja brasileira e como igreja no mundo todo. Só que as profecias que nós temos para 2020, para esta década, são palavras proféticas maravilhosas, só que muitas vezes nós esquecemos o processo até o cumprimento da palavra, não é verdade? Quantas vezes você recebeu uma palavra profética maravilhosa, só que você não sabia o processo de dor até o cumprimento dessa palavra? Por exemplo, assim diz o Senhor, serás um pastor. Agora, se alguém tivesse profetizado o processo disso na tua vida, seria difícil. Acho que a gente sairia correndo. A gente iria cortar muito o processo, né? A gente é algo que a gente sempre pronuncia, né? Que às vezes se Deus te mostrar o processo até o resultado final de um ciclo ou de algo na tua vida, a gente iria interromper muito o mover e trabalhar de Deus na nossa vida. Exatamente. Se onde você está hoje, traga para a sua realidade, onde você está hoje, fazendo o que você faz, trabalhando e exercendo as funções que você exerce e trabalha. Analise tudo que já aconteceu na sua vida. Muitas vezes, hoje você olha para trás e você vê, uau, Deus foi bondoso, mas
lembra agora do dia mau no meio do processo até você chegar aí. Então, se você soubesse que teria os dias maus no meio do processo da sua vida, no meio do processo de Deus na sua vida, melhor dizendo, você iria abortar muito, o processo de Deus. Exatamente. A gente sabia que 2020 seria um ano de despertar, mas nós não sabíamos que seria um ano de corona. Ninguém profetizou corona, não que eu lembre, Tem palavras proféticas a respeito de pandemias, que a gente até viu esses dias, palavras dos anos 80, que falavam a respeito dos dias de hoje. Tem livros também, Livros, pregações, mas ninguém nos avisou de tal mês tal, ano tal vai acontecer isso. Ninguém nos avisou. Mas faz parte do processo, então seja fiel ao processo. Então, até me perdi aqui porque eu estava. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então a gente vê que existe unção fresca, existe unção nova para nós como igreja brasileira, mas nós seremos prensados, nós seremos expostos. O Senhor vai brilhar a luz. Nós acabamos de cantar, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha. Ele brilha onde, gente? Ele brilha dentro do nosso coração, nos mostrando a nossa maldade, nos mostrando a nossa infidelidade, a nossa rebeldia, nos mostrando os caminhos escuros do nosso coração e que nós precisamos dele. É nesse momento em que o leão está rugindo, e daí nós olhamos, ele está rugindo em Brasília, ele está rugindo no presidente, ele está rugindo, meus queridos, ele está rugindo dentro de nós, querendo nos mostrar, nos levar a esse lugar de vulnerabilidade, nesse lugar de quebrantamento, nesse lugar de humildade. Por isso que amanhã nós temos que jejuar, porque o jejum produz humildade. Jejum nos esvazia de nós mesmos. Então, se já é poderoso uma pessoa jejuando, tu imagina quando uma nação toda jejua. Meus queridos, nós precisamos amanhã jejuar. Come tudo que você tem para comer agora à noite. A partir da meia-noite, fecha essa boca no nome de Jesus e não come mais nada. Vamos, e quando eu digo jejum, não é só de comida que eu estou falando. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas tem muita coisa que nós precisamos jejuar, que nós precisamos abrir mão, para que possamos realmente, não apenas assistir. Deus está despertando o Brasil. Fazer parte. Você quer assistir ou você quer fazer parte da história? Isso Deus colocou no meu coração no ano de 2014. No congresso de louvor e adoração do Diante do Trono, a Cindy Jacobs profetizando. Se o Brasil não se tornar uma casa de oração, eu abalarei a economia desta nação, até que toda a nação se prostre. Meus irmãos, estava eu e minha mãe nessa conferência, nós somos tomados de temor. E nós podemos comprovar para vocês que a nossa vida nunca mais foi a mesma. E que eu consigo ver no Brasil vários episódios de Deus chamando a igreja, de Deus despertando a igreja, de Deus, trazendo para perto a igreja como uma galinha traz para perto os seus pintinhos. Então, nesse tempo de Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Interessante que o Brasil já viveu muitos moveres proféticos. Em Belo Horizonte, então, nem se fala nos anos 2000. Eu poderia citar inúmeros homens e mulheres de Deus e episódios de cultos de avivamento que o Brasil viveu. Glória na casa, glória na igreja, glória nas músicas, glória nas canções, nas pregações, nos pregadores. Assim como o povo de Israel viveu, uma casa tomada pela glória de Deus. Então Deus convocou Zorobabel, Neemias,
Babilônia. Então o povo saindo da Babilônia, Deus chamou Zorobabel para reconstruir o templo espiritual e chamou Neemias para reconstruir os muros, né? A nossa pastora já pregou muitas vezes sobre a vida de Neemias, pastora Vera. Então sempre que eu falo de Neemias eu lembro dela. E Deus está chamando o Brasil para reconstruir os muros da intercessão. Atalaia sobre os muros, Deus usou tantos homens e mulheres de Deus, né? O meu pai e minha mãe têm esse ministério de intercessão, o tio Joel, ministério de intercessão, outros homens, Valnice Milhomens, ministério de intercessão sobre os muros, o próprio Diante do Trono, eu tenho que falar do Diante do Trono, Valadete, a Zenete Rodrigues. Então, meus queridos, muitas pessoas Deus usou para trazer a igreja para os muros da intercessão. E mesmo assim, muitos ainda não encontraram este lugar. Muitos ainda precisam ter um encontro com este lugar. Os muros da oração, intercessão dia e noite, 24/7, casa de oração, encher as taças até que o Senhor venha. Esse é um chamado de Deus para a igreja brasileira, para nós liderarmos a adoração e intercessão. Então, Deus chamou Zorobabel, Neemias reconstruíram o templo, a glória encheu o templo, foi a coisa mais linda. Só que 40 anos depois, Deus tem que levantar outro profeta, o profeta Malaquias. Por quê? Mesmo depois deles viverem glória, poder, mover, unção, e eu estou falando isso também, não julgando igreja tal, igreja tal, igreja tal, eu estou falando para nós, casa de oração, ministério, fé e família, primeiramente, porque vivemos dias sobrenaturais aí, e vocês sabem do que eu estou falando, vocês sabem do que eu estou falando, na nossa casa de oração. Nós estamos aqui, eu e o Vini, a gente sempre fala, estamos aqui hoje em Araranguá, porque Deus nos despertou aí, nos meses de outubro, novembro, dezembro. Pela unção que carrega. Pela unção que carrega. Tudo que nós vivemos aí foi sobrenatural, mas o que nós vamos fazer com esse mover, com essa glória? Porque Deus levantou o profeta Malaquias para exortar os sacerdotes a respeito do caráter deles, porque a glória foi embora por causa do caráter que não estava aprovado diante de Deus. 40 anos depois, meus queridos. Então, até nesse estudo que eu tenho, eu estava revendo no ano de 2014, quando eu estava no F-Hop, e eu escrevi ali em 2014 algo que um pastor americano estava pregando para nós, agora eu nem lembro o nome dele, ele é lá do F-Hop, e ele falou a respeito da voz dos sacerdotes na América, nos Estados Unidos e na América Latina, no Brasil. Ele falou o seguinte, que eu até anotei aqui, ó. A voz sacerdotal da América é fraca por causa dos pecados escondidos, da iniquidade escondida. E eu citei aqui, antes da gente se preparar para essa live, antes da gente vir fazer a live, a gente se preparou. E tem 3 pontos que o profeta Malaquias exorta a voz sacerdotal daquela época, que encaixa exatamente no que nós estamos vivendo hoje. Eu quero que você anote. 3 pontos de exortação do profeta Malaquias para a voz sacerdotal. Mas por que a gente tem que ouvir essa palavra hoje, nos nossos dias? Porque antes, eu sei que você quer, assim como eu, que Deus entre no Senado, que Jesus entre em Brasília, que Jesus entre no Palácio do Planalto. Eu sei que você quer, eu também quero. Eu também quero. Mas Deus, Ele toca uma nação começando pela voz sacerdotal, que somos eu e você, pela igreja. Deus começa, sempre Ele começa a fazer algo numa nação, Ele começa
pela igreja. Então, nós vamos falar desses 3 pontos. O primeiro deles, que o profeta Malaquias repreende a voz sacerdotal daquela época, é Malaquias 1, dos 6, 7, 8, quando ele fala dos sacrifícios mancos e falhos. A lei era clara, o sacrifício deveria ser perfeito, não deveria ter erro algum no sacrifício. E se você for ler o livro de Malaquias, você vai ver que o que estava sendo apresentado como adoração a Deus naquela época era uma falta de zelo, era uma falta de temor, era uma falta de prudência, era uma falta de amor, sabe? E nós podemos sim assemelhar aqueles dias com os nossos, porque a nossa adoração nas nossas igrejas, a começar por mim, meus queridos, a nossa adoração muitas vezes é falha, é mentirosa. Nós amamos palavras bonitas e a proclamamos de boca para fora. Essa é a questão. Essa é a questão. Nós transformamos o worship em mercado. Worship, meus irmãos, significa adoração. Não é para ser um estilo musical. Repito, não é para ser um estilo musical. Worship é adoração. Não é mercado. Não é para vender. Sabe? Então, essa comercialização da adoração tem manchado a terra, o solo brasileiro. E nós sabemos que a terra clama, a natureza aguarda a manifestação dos filhos. Então, assim como o sangue dos inocentes, sangue inocente derramado, clama por justiça, nós sujamos a terra com a nossa adoração falsa. Nós sujamos a terra quando nós nos comprometemos a fazer uma coisa e não cumprimos. Quando nós cantamos no domingo, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, mas na segunda-feira Jesus está ali batendo a porta do nosso coração e nós não abrimos, porque nós falamos: não, Jesus, nessa área da minha vida o Senhor não mexe, nas minhas finanças o Senhor não mexe, na minha vida sentimental o Senhor não mexe, no meu tempo o Senhor não mexe, na minha prioridade o Senhor não mexe, sabe? Então esse é o primeiro ponto, os sacrifícios mancos e falhos. E trazendo para o contexto, como a gente falou, na lei era dito que o sacrifício tinha que ser 100% perfeito. Por isso que a gente está pronunciando que mancos e falhos, ou seja, era um caso no contexto aqui de Malaquias, eram animais que estavam sendo levados a sacrifício, onde, caso você não entenda o contexto da época, eram feitos holocaustos, né? Os sacrifícios. Então, ou seja, hoje, óbvio, nós não praticamos isso, porém a comparação que estamos fazendo, nós somos o sacrifício, perante o que o apóstolo Paulo expressou em Romanos 12, nós somos o sacrifício. Apresentai os vossos corpos como verdadeiro sacrifício e culto racional ao Senhor. Então esse a adoração, ela não se retrata, ao que nós estamos vendo nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, a adoração, o worship, ele está relacionado à música. Então, ou seja, vamos adorar o Senhor, pega o violão e vai tocar, sacerdotes, Isso, a forma como está sendo. Então, hoje é diferente. Essa é a realidade de hoje. Porém, qual que é a realidade? É a realidade que o centro mesmo, a adoração, não se resume nem sequer à música. Não se limita, ou melhor dizendo, Então a adoração não se limita à música. Nós podemos encarar a adoração como um estilo de vida e como uma motivação de coração. Por exemplo,
Os sacrifícios eram mancos e falhos porque se igualavam com a realidade do coração do povo. Então, ou seja, o coração do povo não possuía zelo em adorar ao Senhor, então o sacrifício que eles apresentavam era somente uma resposta perante a motivação do coração deles. Então, ou seja, a adoração que eles queriam apresentar ao Senhor não era correta nem pura, não possuíam zelo sobre isso. Então, ou seja, eles pegavam qualquer bicho manco lá que eles tinham no terreno e levavam para oferecer em sacrifício ao Senhor, sendo que a lei, no contexto, dizia que tinha que ser 100% perfeito. Então, ou seja, caso você não está entendendo muito do que a gente está falando, é isso. O sacrifício tinha que ser 100% perfeito. Porém, eles estavam levando o quê? Animais mancos e com falhas e defeitos, a qual não era aceitável, né, perante o Senhor. Então vemos o quê? Uma lacuna, uma exortação perante o povo na questão da adoração, a qual nós fizemos o comparativo nos dias de hoje, né? Amém. Segundo ponto. O segundo ponto, até queria que tu falasse a respeito desse segundo ponto. Os sacerdotes estavam se divorciando de suas esposas. Malaquias 2. Esta época foi marcada por traição e falha nos relacionamentos. Olha como nós podemos trazer para os dias de hoje, sim, porque os índices de divórcio no meio do povo cristão, que antigamente não era, a gente não via muito, hoje cresceram. E quando eu falo em divórcio, eu não estou julgando, né? Quem sabe você que está me assistindo é marcado por um divórcio. Eu não quero que isso seja um peso sobre a sua vida, mas eu estou falando do contexto da época. Os sacerdotes estavam se corrompendo, eles tinham práticas imorais, sabe? Eles eram marcados por um estilo de vida de adultério, de traição, de negligência com a sua família. E nós sabemos que o casamento, ele foi criado por Deus para representar Cristo e a igreja. Então, tem que ser marcado por fidelidade, tem que ser marcado por zelo, tem que ser marcado por um relacionamento com Jesus e com a esposa ou o esposo. Isso é a cruz, não é verdade? Então, algo parecido com esse contexto da época nós vivemos hoje. E isso suja a terra, mancha a terra. Amém? O apóstolo Paulo retrata sobre isso em Tessalonicenses, a respeito de que aonde ali fala sobre o que nós podemos fazer para os dias de hoje, a respeito, eu não me recordo a referência correta, por isso que eu não estou falando certo para você, mas o livro é curto. Se você ler ali 1º e 2º Tessalonicenses, meia hora você lê tudo e você vai encontrar o que eu estou te falando. Tem uma parte específica onde fala a respeito entra numa questão de que nós podemos fazer para o dia de hoje a respeito de ideologias de gênero. E tudo isso, na verdade, foram criados e muitas coisas foram, ao que nós chamamos da família tradicional. E muita coisa foi roubada mediante a isso. E no contexto aqui da época, como a Gê falou, os sacerdotes estavam se corrompendo, estava ocorrendo uma questão de adultério, ou seja, sempre houve o adultério, sempre houve a questão da traição, as imoralidades, as práticas imorais. Mas se nós formos botar em uma pesquisa, dar um Google, nós vamos ver que a questão do divórcio hoje em dia está muito alto. Como a gente falou, se você é uma pessoa que teve um divórcio, algo do tipo, não se sinta culpado perante isso que a gente está falando. Não tenha sabedoria perante o que a gente está falando aqui, tenha discernimento de ouvir isso. Não se retrata ao que você fez, mas se retrata a um contexto que existe um porquê de tudo isso.
escala é a questão do adultério, traição, às vezes de uma das partes, às vezes de ambas as partes, né? E às vezes não nem aconteceu o adultério, a traição, mas houve a ruptura por questão de desacordo, enfim. Porém, o que nós estamos trazendo isso perante a exortação de Malaquias sobre essas práticas? É um chamado para a santidade. Amém. É um chamado para a pureza, né? Amém. Nós podemos olhar para aquilo que a Bíblia nos diz, né? Sede santo, pois eu, Senhor, seu Deus, sou santo, né? Um chamado para a santidade, um chamado. Jesus ensinou nós sermos radicais contra o pecado, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, te serve de tropeço, em algumas traduções, a minha Bíblia fala assim, arranca. É melhor entrar no céu sem um olho, sem uma das mãos, do que ir com o corpo todo para o inferno. Então nós temos que ter o discernimento de saber que nós nos apresentamos ao Senhor, ou melhor dizendo, nós somos o templo do Espírito e nós estamos diante do Senhor em todos os momentos. E partindo desse ponto, nós temos a grande consciência de que nós temos que viver de maneira íntegra. Nós temos que viver no Evangelho, embora, né, particularmente não está havendo, vamos dizer assim, o culto congregacional dentro do templo, né? Não digo em totalidade, existem lugares que ainda está tendo cultos e tudo mais, porém, mediante as nossas autoridades, nós estamos respeitando e não estamos fazendo os cultos congregacional, pessoalmente, mas aonde não está existindo isso, em alguns lugares, nós temos que entender que o Evangelho que é pregado no púlpito em um domingo é o mesmo Evangelho que me acompanha na realidade da semana, dando continuidade a partir da segunda-feira. Então, ou seja, tudo parte desse ponto. Se nós, abraçando essa exortação a respeito da questão do divórcio sobre as suas esposas, é um chamado à santidade, de ser puro, de ser santo, né? E vice-versa, não só nessa questão, mas os cristãos abraçarem a mensagem da cruz, abraçarem o centro do Evangelho, que é Jesus, abraçarem isso e levarem para a sua realidade da vida, né? Porque o que acontece? Vamos para as igrejas, aleluia, o Senhor é santo, cantamos, como a gente falou, né? Canções, e muitas vezes não vivemos ela, justamente, né? Espírito Santo, és bem-vindo aqui, aleluia, mas chega em casa, o Espírito Santo não é bem-vindo na casa. Chega no trabalho, o Espírito Santo aguarda dentro do carro e depois eu volto, né? Então não é isso que o Senhor deseja sobre nós, não é isso que o Senhor desejou dos sacerdotes. E isso que tu falou também a respeito da família, né? O nosso pastor Michel, você pode acompanhar, tá tudo salvo aí no Facebook, outras lives, que ele tem batido nessa tecla aqui a respeito das ideologias que tem nos roubado da família tradicional. E esse ponto 2 aqui, que eu estou falando de 3 pontos, você que chegou agora, eu estou falando de 3 pontos que Malaquias exortou os sacerdotes naquela época. O segundo ponto, os sacerdotes estavam adulterando, se divorciando das suas esposas, estava havendo falha nos relacionamentos, e isso tem a ver com uma quebra no molde original de Deus a respeito da família tradicional. E nós sabemos que nós, como igreja, o Brasil tem sido afrontado sim a respeito da família tradicional. Sabe, tudo que tem sido pregado, as doutrinas nas escolas, as doutrinas na internet, na mídia, tem nos bombardeado, nos roubando do molde original de Deus. Homem, mulher, pai, mãe e filhos. Meus queridos, isso se encaixa
encaixa perfeitamente a respeito do sistema babilônico, porque o povo de Israel saiu da Babilônia, mas a Babilônia não saiu deles. Deixa eu dizer, muitas vezes nós usamos camisetas, Reino de Deus, sou pelo Reino de Deus, mas na verdade na sua mente você faz parte de um sistema que você já está sendo doutrinado, ou que você já foi totalmente doutrinado. Temos muitas vezes pessoas dentro da igreja que já foram doutrinados em suas mentes, e tudo isso suja a terra, mancha a terra. Por isso que nós, como povo brasileiro, precisamos de purificação, porque a nossa terra está suja pela imoralidade, pela traição, pelo adultério, pela corrupção, pelo roubo, pela mentira, pela injustiça, pela pedofilia, pela sujeira, sabe? E esse é um tempo em que o Senhor está nos levando de volta para dentro das nossas casas. A casa do nosso coração precisa de purificação. A igreja, os altares do Brasil precisam de purificação. Os sacerdotes precisam de purificação. Os chefes de família, pai que está me ouvindo, amém, precisam de purificação. E vamos para o ponto 3, que ele é muito importante. Os sacerdotes estavam roubando de Deus. Malaquias. Eita. Malaquias 3:10. Agora é o momento, irmão. Esse é o momento. Vai passar o irmão com a sacolinha. Brincadeira. Eu sei que muitos de vocês não suportam Malaquias 3:10. Talvez é porque você não tenha entendido a revelação de Malaquias 3:10. Vai estudar o livro de Malaquias para você entender o que Deus estava querendo dizer através de Malaquias nesse tempo. Meus queridos, nós precisamos voltar a Malaquias 3:10, Malaquias 2, Malaquias 1. O livro é pequeno, né? 4 capítulos. Então, os sacerdotes estavam roubando de Deus. Então, para que houvesse correção na vida financeira do povo, Malaquias repreende os sacerdotes da época. E deixa eu dizer, o Brasil precisa viver financeiramente uma grande purificação, porque o nosso dinheiro em todas as esferas tem sido sujo ao longo desse tempo. E você sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de corrupção. E eu não estou falando apenas das grandes lavagens de dinheiro pelos governos que já passaram, mas eu estou falando das pequenas quantias que nós roubamos. Eu estou falando de pequenas coisas. Eu estou falando que muitas vezes nós não estamos com o nosso imposto em dia, sabe, coisas pequenininhas, que nós queremos. Você como comerciante quer ganhar em cima do que pode. O nome disso é avareza, o nome disso é mamão, o nome disso é espírito de miséria. Isso não pertence ao reino de Deus. E é o reino de Deus que nós cantamos. E venha e permaneça teu reino inabalável. E no outro dia, nós estamos roubando. Isso não é estabelecer o reino de Deus. Isso é estabelecer o reino das trevas. Isso é compactuar com as trevas. E o que eu quero trazer para a sua realidade é que nesse ponto de Malaquias 3:10, o povo, de forma hipócrita, ainda questiona Deus, né? Mas em que temos te roubado, né? E o Senhor ainda tem o zelo de falar, que é dos dízimos e ofertas, né? Obviamente nós não vamos nos limitar somente à questão de dízimos e ofertas, mas nós vamos nos limitar em tudo nós vamos olhar para tudo em nossa vida. Então, por exemplo, olha a mentalidade do povo. Qual que era a mentalidade? A mentalidade do povo é
de que uma mente reprovada, a qual nós podemos ver descrita, que o apóstolo Paulo declara, se não me engano, em Romanos 8, que ele diz a mentalidade reprovada, a mente reprovada. Deus os entregou a um estado mental reprovado. Então o povo foi totalmente estava com essa mente a qual onde, óbvio que no contexto de apóstolo Paulo estava falando por rejeitarem o conhecer a Deus, Deus os entregou. Então, ou seja, houve um porquê que eles tinham esse estado mental reprovado. Mas aqui no contexto de Malaquias, o povo estava com a mentalidade assim, como? No que temos te roubado? Ou seja, estavam cegos e não enxergavam aquilo que o Senhor estava fazendo e o Senhor estava querendo trabalhar na vida deles. E será que nós não podemos olhar para o contexto dos nossos dias? Será que nós não podemos olhar para o contexto a qual nós estamos inseridos? Realmente, como a gente falou, se nós pudermos tirar lucro e vantagem sobre nosso próximo, nós vamos tirar. Se nós pudermos tirar vantagem em cima do nosso próximo, nós vamos tirar. Esse é um estado mental reprovado, aonde se nós não tivermos o Senhor sobre nós, governando a nossa mente, abraçando uma renovação de mente, a qual o apóstolo Paulo também nos aconselha, a possuir, nós iremos estar retrocedendo perante tudo que o Senhor quer destravar em nossa vida. Desculpe, mas muitas coisas em nossa vida ficam empacadas porque nós resolvemos permanecer cegos sobre ela. E se eu não me engano, o Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 9, começa a contar um contexto. João fala de uma vez que um cego de nascença estava naquele contexto e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Seus pais, para que ele nascesse assim? Seus pais ou ele? Por quê? Porque naquela época, preste atenção, naquela época existia uma mentalidade de que a criança desde o ventre poderia já existir pecado e pecar, ou melhor dizendo, pecar e nascer com uma deformidade. Essa era a resposta para quando alguém nascesse cego ou alguém nascesse com uma deficiência. Essa era a culpa. Houve pecado, ou foram os pais dele que pecaram, que ele nasceu dessa forma. Jesus trouxe uma resposta genuína para aquela época, para os discípulos, e disse: nem o pai dele, nem a mãe dele e nem ele pecaram, mas foi para que por meio dele seja manifesta as obras de Deus. Então, ou seja, se eu e você, como crentes no Senhor Jesus Cristo, queremos viver o destravar em nossa vida, receba essa palavra: seja curado nos seus olhos, que sejamos curados em nossos olhos. Não disse também Jesus, maldito você que olha o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave no seu. Então nós temos que entender que Malaquias está exortando em 3 pontos aqui o povo, de forma com que, primeiro, sacrifícios eram adoração na época de animais mancos e falhos. Segundo, os sacerdotes estavam se divorciando de suas mulheres por práticas imorais, e adultérios e tudo mais. O terceiro ponto, os sacerdotes estavam roubando a Deus nos dízimos e ofertas no contexto.
Então, irmãos, examine, pois, o homem a si mesmo. Será que não existe em nós? O que Davi disse? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Irmão, o Senhor, Ele trabalha com protagonistas. O Senhor, Ele trabalha, Deus, Ele trabalha em vida de pessoas protagonistas. Sabe o que é uma pessoa protagonista? Vamos supor, existe um filme. Quem que é o protagonista do filme? São, vamos dizer, os personagens mais importantes do filme. Deixa eu dizer, será que você tem sido protagonista da sua vida? Será que você está abraçando as responsabilidades que cabe a você abraçar? Porque é como a gente falou no início, uma nação era transformada primeiramente iniciando no sacerdócio. E nós somos uma nação de sacerdotes, reis e sacerdotes. Então, vamos analisar nós mesmos. Será que eu estou sendo protagonista da minha história? Será que eu estou abraçando as minhas responsabilidades como homem de Deus e uma mulher de Deus? Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter, porque isso tudo que está acontecendo aqui nos sacerdotes era porque eles não estavam sendo quem eles eram. Se você tem uma falha perante, eu sou Vinícius, eu sei quem eu sou como Vinícius. Então hoje eu sou um pastor, não porque eu quero ser um pastor, mas porque eu quero ser Vinícius. E dentro da identidade de Vinícius existe o que? Vinícius, ele é um pastor. O Vinícius, ele é dentro do propósito da minha identidade como Vinícius está isso. O Vinícius é o que? O Vinícius é o marido da Jennifer. Então, dentro da sua identidade, você, seja quem for, quem está vendo aí, o pessoal que está vendo, os irmãos que estão vendo, você sendo protagonista da sua história e querendo viver você mesmo, quem você é para viver, aí sim a sua vida vai destravar. E você, isso aqui não é uma técnica coaching, não é nada, irmão. Isso aqui é uma realidade do reino de Deus. É o Evangelho. É o Evangelho. O Evangelho é Jesus, a obra da cruz. Amém. E dentro da obra da cruz existe o que? Libertação, cura, transformação. Amém. E é isso que o povo estava precisando nessa época que Malaquias estava sentando o pau neles. Por quê? Porque eles estavam precisando de transformação. Assim como o Brasil, assim como a nossa nação. E vamos entrar já na questão do jejum para a gente encerrar, porque a gente está meio longo, né? O negócio aqui, mas irmãos, sábado e domingo. E além de ser final de semana, é quarentena. Então nós estamos sem fazer nada durante. E durante o dia também, alguns de nós, quem não está trabalhando, né? Então, se nós estamos com tempo livre, vamos dedicar aqui. Eu sei que às vezes live longa perde engajamento, mas eu não estou preocupada com isso. Eu sei que essa live vai ficar salva, né? Depois vai para o YouTube, que nós estamos colocando nossas lives no YouTube. E se daqui 3 anos alguém mexer, encontrar esse nosso vídeo lá no YouTube e for edificado, amém, amém. Se tocar uma vida, amém. Se um de vocês que nos assistiram aqui, não é o que nós queremos que todos estejam engajados e firmes neste propósito. Mas se uma pessoa entendeu que nós temos entendido de Deus aqui, amém, amém. Porque nós sabemos que ou existe um protagonista ou existe um vitimista. Quem é você? Ou você é o protagonista ou você faz parte da mini church, que murmura, reclama, mas não está engajado, mas não frutifica, mas não ora, não jejua. O que adianta
porque um presidente declarou um dia nacional de jejum e oração, mas mesmo assim, só um dia não adianta. Claro que não adianta. Jejum tem que fazer parte de um estilo de vida, um estilo da sua vida, das suas disciplinas espirituais, sabe? Mas eu creio que o impacto de uma nação toda jejuando vai ser como uma onda de avivamento. Eu creio. Sabe, eu estudei certa vez, há muito tempo, a respeito do avivamento na Coreia do Sul. E faz parte do processo do avivamento da Coreia do Sul, a nação toda jejuando junto. Meus queridos, no nome de Jesus, você que é igreja, você tem a responsabilidade de amanhã o dia todo, jejuar. Não é algumas horas de oração, amanhã o dia nacional da oração, do jejum e da oração. E para nós, como nação, entendemos quais são os pecados que nós precisamos nos arrepender, nós precisamos passar pelo jejum, porque o jejum é um chamado à fraqueza voluntária. O jejum é um chamado para olharmos para dentro de nós, para entendermos quais são nossas falhas, quais são nossos pecados, as nossas iniquidades. Amanhã vai ser o dia que você vai o dia todo orar, jejuar e buscar de Deus, pelo que como nação brasileira nós precisamos nos arrepender. Quais são os pecados da nação brasileira que nós precisamos prantear, chorar, nos arrepender, renunciar? Quais são as práticas que nós devemos renunciar agora? Senhor, eu oro pela minha família. Quais são os pecados lá escondidos que eu tenho herdado do meu avô, da minha avó, dos meus pais? Quais são os pecados que eu tenho que renunciar agora? Amanhã é um dia de, como o Vini falou, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para dentro de você, pelo que você precisa se arrepender, pelo que a nação precisa se arrepender. Nós vemos que Daniel orava e ele se arrependia pelos pecados do povo de Israel. Então eu e você somos chamados também a nos arrepender pelos pecados do Brasil, pelos pecados do governo brasileiro, pelos pecados da igreja brasileira. E eu quero você que anotou esses 3 pontos a respeito dos sacrifícios, a respeito dos relacionamentos e a respeito da infidelidade, a respeito do roubo. Quero que você amanhã ore, se arrependendo dessas práticas como sacerdote e como sacerdotes do Brasil. Chorem os ministros, chorem os sacerdotes, toque a trombeta no Brasil, declarando jejum e oração, no dia 5 de abril, no nome de Jesus. E entendam que primeiro eu quero me retratar que eu falei a respeito que se entregaram ao estado mental reprovado. Se não me engano eu falei Romanos 8, mas é Romanos 1, né? Mandaram mensagem aqui, me ajudando. Obrigada, gente. Obrigado, tá? Peço desculpa por ter dado a referência errada, mas é Romanos 1. Enfim, a respeito do jejum, né? O que a gente está enfrentando? A gente está enfrentando uma batalha na internet aí, né? Está tendo muita gente brigando e dizendo que não adianta de nada jejuar durante só um dia, que estão idolatrando esse presidente, estão venerando esse homem, isso é idolatria, não adianta jejuar. Então assim, nós vamos para também um profeta, né, muito conhecido como já um profeta maior, né, que é Isaías. E Isaías falou sobre jejum, Isaías 58, a respeito do que é o verdadeiro jejum. E então assim, e as pessoas estão até mesmo pegando um versículo dessa parte da escritura para utilizar de argumento contra o dia de amanhã. E isso para mim é um absurdo, porque tu vai pegar, na verdade, a questão da deturpação da palavra de Deus, isso já existe, sempre houve, né?
tudo bem, é um absurdo. Mas o ponto é que estão pegando uma palavra das Escrituras, utilizando de argumento, estão distorcendo e utilizando de argumento para ir em contra a algo que é um mover sobrenatural. Porque você imagina, durante tempos e anos nunca houve a questão de um presidente fazer um pronunciamento de estarem jejuando, e amanhã, Dia Nacional do Jejum, nós vamos estar o que? Jejuando, como a gente está falando aqui. E eu quero ler Isaías 58. Romanos ficou na cabeça, viu? Isaías 58, no versículo 5, diz assim: vamos desde o versículo 1 mesmo, vou ler bem rapidinho. Grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como trombeta e anuncie o meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em fazer os meus caminhos como povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Só preste atenção, eles declaram: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? A resposta: acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje. O clamor de vocês não será ouvido lá no alto, ou seja, assim como vocês estão jejuando agora, não será ouvido lá do alto. 5. Seria este o jejum que escolhi num só dia? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco cinza. Estão perguntando, em um só dia, é isso? Versículo 6. Será que não é esse o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem luz e não voltem as costas ao seu semelhante? Então vamos dizer, as pessoas estão utilizando o versículo 5 para dizer que amanhã é errado nós jejuarmos. Sabe por quê? Porque fala assim, será este o jejum que escolhi? É um questionamento. Que em um só dia a pessoa se humilhe. Ou seja, as pessoas estão dizendo na internet: o que vai mudar jejuar amanhã? Porque fala aqui na palavra de Deus. Será que só um dia jejuando é o suficiente? De fato, não é suficiente. Mas vamos analisar. Existe poder em uma nação toda reunida para o jejum. O versículo 5 não é anulado pelo versículo 6. Do versículo 6 em diante, o Senhor começa a dizer qual que é o motivo e o principal fruto do jejum. Mas o jejum é lamento. O jejum é nós renunciarmos a nós mesmos. O jejum é nós mortificarmos a carne e para que o Espírito venha vivificar. Esse é o intuito, sim. Agora não vamos deixar com que a nossa fé venha se perder.
e a nossa motivação ao jejum de amanhã. Amém. Por mentiras e pessoas que estão se levantando, né? Mateus 24 fala muito sobre isso. Eu estou estudando um pouco sobre isso e fala sobre o que? Sobre os falsos profetas e essas pessoas que até mesmo vão o que? Vão se levantar e odiar aquelas. Mas então nós já estamos vivendo o princípio das dores? Não é isso. Mas eu quero dizer que nós já vivemos em partes isso. Então pode ser que nós estejamos vivendo um vestígiozinho das primeiras dores, né? De Mateus 24. Mas não é que nós já estamos vivendo ele. Quero deixar claro isso. Mas agora, uma nação inteira jejuando em um dia gera um impacto no mundo espiritual. Amém. Isso aí. Então algumas dicas nós queremos dar para você. Até recebi uma pergunta aqui, de que horas até que horas não pode ficar sem... Quem não pode ficar sem comer? Pode ser outra coisa? Meus queridos, vocês vão adaptar o jejum a forma como você pode. Eu entendo que existem pessoas, né, que realmente não podem ficar 24 horas sem comer. Questão de remédio, né? Questão de remédio, de medicamento, de outras coisas. Então, assim, você tem tanta outra coisa para jejuar, a não ser comida, né? Nós podemos jejuar redes sociais, nós podemos jejuar entretenimento. Quem sabe amanhã, domingo, seria um dia que você assistiria filme a tarde toda, ou que você iria dormir a tarde toda. Dedique a maior parte do seu tempo amanhã para a comunhão com o Senhor. Agora, você que tem disposição, que consegue, que pode, por favor, entra na maratona com a gente de jejuar às 24 horas o dia todo, sabe? Então, eu sei que tem crianças, adolescentes, se a sua mãe não autorizar, não vá, não desobedeça. Minha mãe sempre falava, melhor obedecer do que sacrificar. Eu não conseguia jejuar. Sabe? Então, meus queridos, mas tem tanta outra coisa para jejuar, tem muitas coisas para jejuar. Jejua uma Netflix, você que quer maratonar La Casa de Papel, querido, jejua Netflix, jejua YouTube, o que mais? Muitas coisas. Não, mas assim, renuncie o jejum bíblico. Tem um vídeo até no YouTube do Augustus Nicodemos falando sobre jejum. E no vídeo ele fala, né, ele apresenta versículos, né, uma amplitude bíblica sobre o jejum, ou explica contextos. E o jejum, ele é acompanhado de oração. Então aqui está um grande dilema que a gente enfrenta. Eu costumo jejuar em dia que eu vou me dedicar mais à oração. Se é um dia que eu vou trabalhar muito, eu procuro não jejuar. Por quê? Porque é um dia que eu não vou conseguir estar tão devoto ao Senhor. Mas já teve vários dias que eu jejuei e trabalhei bastante. Normal. Mas eu quero dizer para você que o jejum, ele produz algo especial. A resposta do jejum é responsivo. Deus é responsivo mediante o jejum. Sensibilidade. Ele gera sensibilidade, uma humildade, né? Nós nos submetemos à fraqueza voluntária, negligenciamos a justiça própria, que o profeta Isaías diz que é como um trapo de imundícia, né? E então, assim, queremos deixar claro, o dia de amanhã, procure jejuar. Se você conseguir jejuar o dia todo, começando à meia-noite, entregando meia-noite, depois come pizza, come gordura, come um monte de coisa, né? Então, mas, se você conseguir jejuar da meia-noite, né, de hoje, até meia-noite, no fim de amanhã, amém. Faça isso junto conosco. Eu e a Gia, particularmente, vamos fazer isso, né? Com o intuito de nós nos consagrarmos, com o intuito de nós nos lançarmos em oração. Sabe, gente, Deus não vai amar mais o Brasil porque a gente vai jejuar. Não é Deus que muda com o nosso jejum, é nós que mudamos quando jejuamos.
Entenda isso. Deus não vai te amar mais. Ele vai, nossa, vamos aplaudir porque estão jejuando. Não. Mas que nós conseguimos sentir uma medida maior do amor de Deus quando jejuamos, isso é fato. Nós vamos estar encerrando essa live, quase 2 horas de live, mas culto de avivamento é culto de 5, culto de domingo é 2 horas. Não é verdade? Você que estudou as histórias dos avivamentos, quantas horas tinha o culto da Rua Azusa? Quantas horas tinha o culto do País de Gales? Então você aguenta 2 horas de live, sim, porque eu sei que você quer experimentar um grande e poderoso avivamento que Deus quer trazer sobre nós como igreja, como nação brasileira. Feche seus olhos aí onde você está, na sua casa. Se comprometa agora, diga: Espírito Santo, me ajude a jejuar amanhã, me ajude a fazer parte desse dia histórico. Eu não quero apenas assistir de longe o que Deus está fazendo no Brasil, eu quero ser protagonista junto. Eu quero fazer parte do mover sobrenatural de Deus sobre o Brasil. Eu quero fazer parte desse despertar da nação brasileira. Eu creio, eu oro agora, Jesus, para que onde estiverem cristãos nos assistindo agora, crentes em Jesus, que vão se comprometer amanhã de participar do Dia Nacional de Jejum e Oração pelo Brasil, eu oro no nome de Jesus, e o Senhor aumente a graça e o favor de Deus para que eles consigam jejuar, e para que amanhã, em cada casa, em cada lar, haja um grande despertamento, haja um grande avivamento. Eu oro sobre corações endurecidos, sobre espíritos que estão morrendo. Eu oro sobre almas que estão agitadas, sobre almas, emoções que estão no governo, que estão no comando. Eu oro no nome de Jesus, aquieta a alma e vivifica o espírito da tua igreja, da tua noiva. Em nome de Jesus eu oro para que amanhã os teus filhos que estarão lendo a palavra, meditando na palavra, orando, se consagrando, recebam revelação, recebam vinho novo, recebam unção fresca, recebam glória de Deus, porção dobrada, no nome de Jesus. Eu oro agora, Espírito Santo de Deus, para que o dia de amanhã fique na história do Brasil, que não seja o único dia, mas que seja a primeira convocação de jejum, de muitas outras convocações que teremos, que isso se torne um estilo de vida na nação brasileira. No nome santo de Jesus, torna teu nome grande, torna teu nome conhecido no Brasil, torna teu nome conhecido no Brasil, torna teu nome conhecido no Brasil. Santificado seja nesta nação, santificado seja nesta nação, santificado seja nesta nação, santificado seja, venha e
rapidamente e pedir, eu não sei se está ali, Gi, mas a conta da igreja também, né? Do ministério. Pede pro Pedro. Peço para nossa equipe aí a distância. Aleluia. Nossa equipe coloca aí. E eu quero